que o Abner pegou ali na saída do vestiário. João Lucas, João Lucas sai com o joelho com muitos esparadrapos aí, ó. A gente tem essa imagem na tela para você que está acompanhando no YouTube, saindo com uma fisionomia bastante abalada. Não quis falar, ó, naturalmente, né? Já imaginava que poderia ser uma lesão grave e, segundo o Abner, a informação que ele trouxe ontem se confirmou. O clube ainda vai, é claro, divulgar essa informação oficialmente. Isso era lá no Couto Pereira. Estádio bonito, né? Sim. Então, o João Lucas, pelo menos a informação que a gente tem até agora, fora da temporada, rompe o LCA, senhores. Um titular absoluto desse time do Clube do Remo, desde o Osório até o Léo Condé. Era um jogador com aquela chamada cara de Série A. No Grêmio não se deu muito bem, mas no Juventude, que entra numa Série A para jogar pelo que o Remo entra, permanência, brigar ali no 14ª, 15ª colocação, era um jogador que estava funcionando muito bem. Para muitos era até o melhor zagueiro do Remo quando ele jogava de zagueiro com o Osório, mas é uma peça fundamental, que é até um pouco difícil de tu encontrar agora nesse momento do mercado, porque o Remo tem até o dia 27 para contratar jogadores. Destaques já estão sendo levados para Botafogo, para essas equipes que estão num patamar financeiro um pouco acima do Clube do Remo, e tem também um pouco mais de peso na Série A do Campeonato Brasileiro. O João Lucas, cara, que é um jogador fundamental para um sistema como o Léo Condé queria, que era um sistema mais equilibrado, que primeiro pensa na defesa e depois busca ali o jogo direto, busca o contra-ataque. É um lateral que defensivamente funciona muito bem. O Marcelinho tem uma característica completamente diferente, é muito mais ofensivo, mas que pode sim ajudar na defesa, e agora o Remo tem essa dificuldade. Você já tinha que reformular parte do elenco com o que tinha. Imagina agora perdendo uma peça fundamental para essa sustentação defensiva. Muito se falava do jogo com o Osório, que era muito aberto, e com o Léo Condé, que o Remo não conseguiu travar o adversário, mas também não conseguia marcar gols. Só que a gente tem alguns pontos que dificilmente a gente culpava a linha defensiva com os gols sofridos do Remo. Ou culpavam muitas vezes o Léo Andrade, ou o sistema que não protegia a linha defensiva. E o João Lucas foi uma peça que eu acredito que vai fazer uma falta muito grande, e principalmente é difícil tu achar um cara desse no mercado nesse momento em que a janela já está já fechou, né? Está já na janela extra aí até o dia 27. E, Michel, se a gente falava tanto de problema na lateral, principalmente na esquerda, agora, cara, o Remo só tem o Marcelinho, de jogador mesmo, que tá atuando de fato e que tá rendendo, de lateral e pela direita, Michel. Complica, até porque o ponto para mim é onde você vai achar um lateral da qualidade do João agora, né? Daqui com o tempo, até o meio do ano, você consegue achar. Agora, para trazer agora, né? Acho muito pouco provável o Remo conseguir achar um lateral dessa qualidade. Espero que consiga, né? E aí a gente vai torcer para o departamento de análise e desempenho do Remo conseguir trabalhar bem, indicar um bom lateral, e que o Remo tenha poder de convencimento para poder trazer esse lateral, porque agora existe um problema na lateral direita. O Marcelinho pode jogar, ele já mostrou que ele consegue jogar, mas é só ele. Então é um risco, né? E do lado esquerdo, aparentemente, também ainda temos um problema, né? Então acaba fragilizando muito o sistema defensivo, e o Remo vai ter que ter muita mira para poder resolver esse problema logo. Lembrando que a janela internacional está fechada, parte da janela nacional também está fechada, então o Remo só pode trazer agora jogadores que estiveram nos estaduais. E essa janela vai até o final do mês. Que jogaram nos estaduais. O cara tem que ter feito pelo menos uma partida. E até o dia 27. Até o dia 27. Então é todo mundo, né? Basicamente, todos os times de Série A e B jogaram estadual? Não, basicamente a janela internacional fechou, e agora tem o resto que é para tu fazer a limpa no Campeonato Paulista. Né? Já estão fazendo, né? Mas o que faz o mercado do Remo ficar muito limitado. Não, e já era limitado, tanto que o Remo, nesse ano, ele teve que trazer ao todo, né? Se a gente pegar do ano passado para cá,
eu acredito que vou confirmar isso, mas pelo menos 10 jogadores vieram do mercado internacional, se a gente pegar do final do ano passado para cá. Quando o Remo ele faz aquelas últimas contratações ali, vem até João Pedro, vem essa galera aí para cá. Então o Remo ele já teve que buscar esse mercado internacional. Pana, esse ano também aconteceu bastante isso. Agora o Remo ele tá nessa situação que é difícil tu já buscar esses jogadores. A gente vê a situação, por exemplo, um time que está em crise danada. O Botafogo. O Botafogo ele pegou agora o lateral esquerdo da Portuguesa, o Caio Roque, se eu não me engano o nome dele. O Botafogo é um time que hoje, por estar em crise financeira, ele vai atacar um mercado que em teoria seria mais fácil para o Remo buscar. Um destaque da Portuguesa, um destaque do Campeonato Paulista. Só que como esses times lá em cima estão mal das pernas, eles vão buscar esses jogadores que o Remo poderia contratar em determinado momento. E essa é uma grande dificuldade que o Remo vai ter. E agora a gente está no dia 17, faltam 10 dias para a janela fechar. E enquanto o Remo tem que buscar jogadores, ele tem que se livrar de pelo menos uns 10 ali, para tentar até mesmo enxugar um pouquinho a folha e ficar mais fácil do Léo Condé trabalhar também. Então, sabendo que, pelas minhas contas, tirando o Tchambo, o Remo ainda deve trazer, ou pelo menos quer trazer, 4 a 5 jogadores, o elenco, agora bora adicionar mais 5 a 6, porque vai ter que trazer um lateral, o elenco que tem 38 passaria a ter 44 jogadores, se contratar os 6, ou 43 se contratar os 5. Então essa lista de jogadores a sair aumenta para 13 jogadores que tu vai ter que reduzir para ter o elenco dentro daquele número que tu quer. Então é uma dificuldade tremenda, esse é o fato. Agora, é trabalhar e é ter competência para fazer isso, porque senão, cara, daqui a pouco, e essa é uma preocupação que eu já estou vendo uma galera ter, que é o Remo desandar e não entender o ponto de parar. Falar, olha, daqui para frente a gente não vai fazer mais loucura, daqui para frente a gente não vai conseguir. Sabe, eu estava comentando isso aqui em off ainda há pouco, principalmente depois da discussão que a gente estava tendo aqui com o Bad. Você quase dele no Bad Boy. O programa do manhã. Sobre preço de ingresso, aquela coisa toda, que, cara, o meu maior medo do Remo nesse ano o Remo, o que é provável, tá? Porque a gente sabe que o briga do Remo é contra o rebaixamento. O meu maior medo é que, se o Remo cair, não caia endividado depois de gastar tudo que pode e o que não pode para tentar se manter. Não pode fazer loucura, né? Porque se o Remo cair, e pode ser que aconteça, seria até natural, se a gente for olhar aí o ponto de vista até da imprensa nacional. O Remo tem que cair 50% dos times que sobem caem no primeiro ano. O Remo tem que cair com caixa que dê para bater e voltar no seguinte. Como, por exemplo, o Remo não pode América ser... era rei disso. O Remo não pode ser o esporte. O esporte hoje, cara, o esporte vai ter muita dificuldade, eu acredito, na Série B. Apesar de ter sido campeão estadual. Sim. E tudo mais. O Fortaleza, pelo contrário, e o Ceará, acredito que vão chegar na Série B com muita força. Você já viu como está a camisa do Fortaleza? Também. Como já está com uns 15 patrocinadores. Sim. Mas aí é o seguinte, o Fortaleza não desceu todo endividado. Vai ter fôlego financeiro. O Arthur Cassiano está falando aqui, Remo precisa investir pesado em tecnologia e equipamentos de recuperação física, igual o Mirassol fez. E para mim, esse vai ser a grande pergunta que a gente tem que fazer ao presidente Tonhão e toda a diretoria sobre o que o Remo está fazendo para poder se estruturar como clube. Sempre foi dito no início do ano, desde que o acesso aconteceu, de que era a grande oportunidade do Remo de mudar de patamar e, de fato, virar um clube de futebol. O que está sendo feito até aqui? Está se cuidando só do futebol de novo? Está se gastando dinheiro só com o futebol? O Remo comprou um equipamento, agora é Quinel. É o Quinel, o equipamento mais desejado por Hélio dos Anjos. Pois é, mas só isso? Só ele? O departamento médico do Remo está equipado? O departamento de fisioterapia do Remo está equipado? De scout está equipado? Enfim, tem muita coisa além do que só um equipamento. É disso que eu estou falando. Michel, calma, porque tem tempo e tal. Tá, mas tem essa previsão de gasto? Ou a gente vai gastar tudo só com o futebol? E outra, o CT, né? Não, o CT eu não conto mais porque a Vale vai fazer. Então vai sair. Isso aí eu não conto, eu nem conto, não ponho. E outra coisa,
saiu do gasto do Remo. Eu vou usar o dinheiro da Série A para construir o meu CT. Já não vai mais. Esses 10 milhões que o Remo poderia gastar. Mas tu pode investir. Mas tu pode investir no CT. Sim. Então, assim, é uma exigência a mais que nós poderemos fazer com a diretoria do Remo de investimento e de estrutura, porque ainda ganhou incentivo que está vindo. Mas dentro desse ponto, Michel, o Remo ele não pode esperar isso aí, por exemplo, para sair do 0 pro 2 ou do 0 pro 3 em termos de nível de CT. Ele tem que investir no CT e aproveitar isso para sair do 2 pro 5, dos 3 pro 6, ou seja, isso. É para dar um salto. Aumenta a exigência. Não é para jogar a responsabilidade de que isso. Vai sair o CT para ter esse apoio. Peraí, porque o que acontece? O Remo iria fazer o CT com o dinheiro da Série A. Sim. O Remo ganhou um investimento extra para ganhar um CT. Sim. Então, o dinheiro que ele iria gastar, é isso que você está falando. Sim, ele pode aumentar o nível de como vai ser esse CT ao final da história. É exatamente isso. Isso vai ser feito? Tem que ser feito. Isso está no planejamento ou vai se gastar todo o dinheiro só com o futebol e com rescisão de jogador? Porque para rescindir com esses 10, 12 que você está falando aí, sim, pode botar mais de 10 milhões. E se a gente botar, por exemplo, a média para baixo ali desses jogadores de 150 mil salários, se a gente somar ali. É 1,5 milhão por mês que tu tá dando em jogador que tu não vai usar. E a gente já viu até... E se você levar esse contrato... se você levar... Porque eu falei 10 milhões de rescisão. Sim. Se você levar pagar todo o contrato do jogador até o final desses 10, sim, de 1,5 milhão, vai bater os 10 milhões ali com um acordo, alguma coisa. Sim. Então é muito dinheiro. É por isso que o Manuelzinho veio e falou, não dá para sair demitindo todo mundo. Porque a gente está falando de 10 milhões de reais a menos no cofre do Remo. Agora, cadê o trabalho também paralelo a isso? Para remanejar esses caras. Esse é o trabalho. Porque não dá para rescindir, cara. Você tem que realocar os jogadores e leva um pouquinho de tempo. Como quem foi que saiu do Remo recentemente? Também foi o Marrone. Sim. E o Remo deu sorte, né? Que ainda pegou o finalzinho de abertura de janela de Série B. Conseguiu mandar o Marrone lá para o Atlético Goianiense. Agora... E ele quis ir para a Série B também, né? Porque tem jogador também que não vai ter que mandar embora, que não vai querer ir para a Série B, não vai querer ir para a Série C, não vai querer ficar desempregado. É isso. E tem um detalhe, viu, João? Isso sem contar os caras que estão aí e não querem ir embora, cara. Aí como você falou, o Remo tem 10 dias e tal. O Remo só tem 10 dias. O Remo iniciou a temporada sabendo que ele ia ter que realocar esses caras. Ou ele achou que em algum momento os caras... Tassano ia jogar a Série A. O Tassano ia falar assim, não, eu não estou jogando aqui, eu vou sair da Série A, eu vou pedir para ir embora, vou jogar a Série C. Tassano que fez 3 jogos no ano. Então, assim, foi um planejamento que não deu certo. É reconhecer que não deu certo, fizemos errado. E se tiver que perder esses 10 milhões... infelizmente vai ter que perder. Porque não dá para ficar desse jeito. Uma coisa é certa, não dá para ficar desse jeito. Nem com o Condé, nem com o Osório, nem com o Flávio, nem com o Luxemburgo, nem com o Tite. Não dá para ficar com 40 jogadores no elenco. Então vai ter que fazer alguma coisa. E só tem 10 dias. Em 10 dias o Remo tem que fazer alguma coisa. Ou realocar, ou mandar embora. Você não tem nem como, às vezes, criar, assim... um ambiente assim de fechamento com jogadores que seja único, sabe? Porque você consegue fazer isso com alguns, mas tem outros ali que vão ficar um pouco mais escanteados, um pouco mais de lado, que vão se sentir incomodados, aí não fica um clima legal ali no dia a dia, apesar de todo mundo ser profissional, né? Mas a gente sabe que as relações dentro do futebol, elas não são como no ambiente corporativo, entende? E mesmo no ambiente corporativo já tem muita... no ambiente corporativo. Justamente. Então, põe 5 narradores aqui para tu ver a confusão que vai dar. E o que o Remo precisa é justamente isso, cara, de união, ainda mais nesse momento da temporada, onde o início é muito importante da Série A. Você tinha uma fofoca do Remo, Michel? Tinha, Gabriel Talhari, né? O nome aí que está muito forte e provavelmente o Remo deve conseguir fechar essa negociação do Gabriel Talhari. Negociações andaram bastante e acredito que o Gabriel vai vir para o Remo, já é um desejo antigo do Remo, né? Remo também está tentando ali alguma coisa com o Maceió da Portuguesa, não sei se vai para frente, até porque o Talhari... E o Poveda?
Não, o Poveda já tá aí. O Poveda tá tudo certo. Então já são 7 centroavantes. Pois é, esse que é o problema, entendeu? Então, assim, o Remo precisa fazer alguma coisa, cara. O Remo precisa fazer algo pro seu grupo para poder ter um número, assim, minimamente aceitável para você trabalhar. Por que a gente fala sempre num número de 28 a 30 jogadores? Porque você treina com 22 e sempre tem alguém ali que está lesionado, que está com uma dorzinha a mais, tem um garoto que pode ficar ali fazendo trabalho à parte. É para isso, cara. Tem alguém que está suspenso, né? Enfim, é para isso, entendeu? É por isso que esse número é o que os treinadores trabalham, porque quando você deixa... 10 de fora, por exemplo, já é... Não, você já está deixando... Agora não, você eu falo deixando de treino. 10 de 15, fora do treino, por exemplo. 15, 17 de fora. Cara, é muita gente. E aí não tem como a pessoa ficar satisfeita. Então, a diretoria do Remo, que começou o ano sabendo que ia ter que demitir gente, sim, até agora não conseguiu. Mandei embora uns 5. Tá, mas tá trazendo mais 5. Já trouxe uns quase 20 pessoas. Não adiantou de nada. Então... precisa fazer algo, gente. E só para encerrar o assunto Remo, se o Remo fechar com o Poveda, o Talhari e o Maceió, primeiro, já são 3 jogadores que concorrem entre si para uma posição. Pode até abrir um Talhari, abrir um Maceió por ali, mas já são 3 jogadores que concorrem entre si. Tu já tem o João Pedro, o Eduardo Melo, que está lesionado, o Rafael Monte e o Carlinhos. Já tem 7 centroavantes, eu nem estou conseguindo. E no último jogo, o Remo jogou sem centroavante. Sim. O Remo tem 4 centroavantes no elenco, preferiu jogar sem nenhum. E tem uma linha de raciocínio que eu fiz agora, que foi até o Jujuba que me clareou aqui, o Maico. Não sei se ele quis dizer isso. Ele falou, mantendo eles, o prejuízo é maior. E é verdade. Se você manter toda essa turma aí, falar assim, não vou gastar agora porque não vou ser irresponsável com o clube. Você já foi. Ao botar 40 jogadores, você já foi irresponsável. Porque o planejamento foi feito errado. Apesar de que eu entendo que era necessário fazer algo desse tipo, né? De ter um elenco mais robusto. Só que eu sou jornalista, eu não trabalho no futebol, então eu posso ficar aqui e falar que está errado, né? Porque eu sou jornalista. Quem está ali é que deveria pensar que botar 40 machos de 100 mil reais ia dar problema no futuro depois para dispensar, porque o cara trabalha com isso. Quem trabalha com isso... Talvez a sorte de muitos deles é que a Copa Norte está aí. Mas aí você vai continuar com o mesmo problema. Então, assim, se você mantiver... Esses caras vão jogar na Copa Norte. Se você mantiver toda essa turma aí, não vou ser responsável, não vou mandar, você vai gastar os 10 milhões por mês. Porque jogador de 100 mil, então vai dar ali, no final do ano, até o final do ano, vai dar praticamente os 10 milhões no ano, na verdade, né? 10 milhões por mês. Você vai gastar os 10 milhões por ano, tá? A mais do que você deveria. E você vai ter um problema de gestão de grupo. Se você mandar embora, você só tem um problema financeiro para resolver. Mas pelo menos o problema do seu grupo você já resolveu. Então, acho que a melhor solução é mandar embora.